nós vamos fazer a leitura de alguns versículos de Isaías, capítulo 1. Hoje eu quero fazer com vocês uma breve introdução, meus irmãos, deste livro, né? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 1, versículo 1 também. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus abençoe este momento. Senhor, hoje nós estamos começando um estudo, Senhor, uma leitura reflexiva deste precioso livro. E nós pedimos que o Espírito Santo, ele nos ilumine, Senhor, para que nós possamos entender essa mensagem. Senhor, fale conosco pela Escritura, pela sua palavra. E também que abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender, crer e sermos grandemente abençoados em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, para o seu louvor, para a sua honra e glória. Abençoa nós, abençoa nessa transmissão que está sendo feita, cada pessoa que se for agora ouvir, o Senhor abençoe os corações, Senhor, e também os que ouvirem depois a gravação, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe nesta série, Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, o que eu quero fazer hoje é uma introdução a esse livro de Isaías, tá? E aqui você já, assim, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai começar a leitura, né? Nós fizemos com o livro de Hebreus e as explicações, né? Nossa reflexão. Então, hoje eu vou dar uma visão geral do livro, o assunto, o tema do livro, o autor do livro e como esse livro é útil, importante para as nossas vidas, né? Por isso que nós vamos ler. Então, primeiro Isaías, né? Isaías, ele foi um homem, assim, vamos até dizer assim, da elite, né? Um homem aristocrata, um homem que conhecia muito bem a língua, escreve muito bem. Esse livro ele assim, é muito bem escrito. E foi alguém, irmãos, que viveu num período muito difícil mesmo da história de Israel, né? Então, a Bíblia ela vai colocar assim, ela vai situar a história de Israel naquele período ali, quando os assírios eles começaram, né, a expandir o seu império. E tomaram Israel, levaram Israel cativo e assim, oprimiram também Judá, mas não levaram Judá, né? E nós temos aqui, então, mais ou menos essa fase aqui do ministério de Isaías, né? Que ele está ali observando essas coisas acontecerem, e coisas piores vão ainda acontecer com o povo de Deus. E depois, irmãos, finalmente virá
também o exílio, né? Vocês sabem que tem dois reinos, né? Tem o reino de Judá e tem o reino de Israel. Foi dividido logo depois da morte de Salomão. Então era um único reino, mas depois Salomão morreu, aí o reino de Israel se dividiu em dois reinos, Judá e Israel. Então Israel é levado para o cativeiro logo, né? Antes de Judá. E Judá depois é levado também. Israel pelos assírios e Judá pelos babilônicos. Então, o que Isaías vai fazer aqui, irmão, a profecia de Isaías é muito relacionada a esses acontecimentos. Ele vai falar primeiro dessa opressão dos assírios em relação a Israel e também Judá, mas ele vai falar depois, irmãos, do exílio babilônico, do que vai acontecer com o povo de Deus posteriormente, e vai falar também da libertação. Então, o livro, na verdade, ele vai tratar desses três assuntos, né? O exílio da Síria, o ataque da Síria, a opressão da Síria, o exílio babilônico e depois a volta dos exilados. E ele vai falar isso, irmãos, principalmente em relação à segunda e à terceira parte, ou seja, o exílio babilônico e a libertação também do povo de Deus da Babilônia. Ele vai falar isso muito tempo antes, né? De maneira que até vão dizer assim que tem três escritores, né? Os críticos vão dizer que existem três escritores do livro de Isaías, né? O próprio Isaías, depois um segundo escritor e um terceiro escritor. O segundo escritor na época da Babilônia e um terceiro escritor depois do fim do exílio babilônico, né? Mas eles dizem isso porque exatamente o livro vai falar de coisas com muita antecipação. Mas nós que cremos na Bíblia e pelo que nós observamos aqui mesmo em Isaías, as expressões, os modos de falar, os assuntos, os temas, eles não se contradizem. Também o testemunho do Novo Testamento, nós podemos dizer que só existe um único Isaías, um único autor que escreveu, né, toda a Bíblia, e que, como nós cremos em Deus e como nós cremos que o Senhor profetiza realmente, dá a sua profecia, antecipa o que vai acontecer, diz o que ele vai fazer, não tem problema nenhum o fato de Isaías falar de coisas muito tempo antes delas acontecerem. Nós cremos que Deus deu para Isaías exatamente isso, é uma comprovação de que Deus deu a ele a palavra dele, né? Mostrou para ele o futuro, o que iria acontecer, e então, para nós não ter nenhum problema. Então, nós não dizemos não que tem, nós, digamos assim, os conservadores, né, teólogos conservadores, aqueles que creem na Bíblia, não dizemos que, normalmente, que existem três autores, mas realmente um autor. Mas esse é o ponto, irmão. Repetindo aqui, então ele está falando da questão da Síria, que estava ocorrendo ali próximo a ele já, né? Ele vai falar do exílio também da Síria, que ele vai levar não Judá, porque na verdade, provavelmente Isaías nasceu em Jerusalém, ele é de Judá, ele é de Jerusalém, e ele, então, o reino de Judá vai ser levado depois pelos babilônicos, como nós estamos estudando no livro de Daniel. Mas primeiro vem o ataque ali dos assírios levando outro reino, o reino de Israel, né? Então ele vai falar desse período, ele vai falar depois do exílio babilônico, que é então aí Judá vai mesmo, né? E ele vai falar depois da volta dos exilados para Jerusalém, que é então a salvação que o Senhor vai trazer. E por que ele vai falar, irmãos, desses assuntos? É aqui que nós temos que situar Isaías com os profetas, né? Os profetas, eles têm uma característica. Aí você sabe que a Bíblia se divide em algumas partes, né? Vocês conhecem a Bíblia, sabe que tem ali o Pentateuco, Gênesis, a Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Depois vem Josué, aí tem a parte ali dos livros históricos, Samuel, 1 Reis, Crônicas. E aí tem os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí depois vem os livros proféticos, digamos assim, né? Então, esses escritos proféticos, eles têm uma característica. Já existiram, claro, profetas antes de Isaías e antes desses profetas que escreveram esses livros, mas eles têm uma característica, irmãos, que a gente pode dizer assim, na verdade, são 3 características deles. Em primeiro lugar, geralmente os profetas, eles chamam a atenção do povo da época deles
para a sua situação espiritual. Isso é muito, muito forte em relação aos profetas, é muito presente em relação aos profetas, porque, na verdade, geralmente os profetas eles fazem uma denúncia. Eles olham para a aliança, eles olham para o que Deus tinha dado para o povo de Deus muito tempo antes, lá do tempo de Moisés. Moisés era um profeta também, né? E veem ali o que Deus fez com Abraão, com Moisés, a aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo, e olham para a situação presente ali do povo, da época deles, né? E constata que o povo afastou-se do Senhor, quebrou a aliança, está pecando contra Deus, não está realmente seguindo, sendo fiel à aliança do Senhor, e eles fazem então uma denúncia. Eles colocam e dizem assim: olha, vocês estão pecando e vocês precisam se arrepender. Então, os profetas, eles fazem esse movimento duplo. Primeiro, eles lembram do passado, eles fazem com que as pessoas da época deles pensem no passado, pensem na aliança. Ele olha, em segundo lugar, para o presente, e eles dizem assim: olha, no presente nós estamos pecando, nós estamos quebrando a aliança. Mas eles fazem também um terceiro movimento, na verdade, dos três tempos: passado, presente e futuro. Eles olham também para o futuro, e no futuro, irmãos, nós podemos dizer assim, eles olham duas coisas que irão acontecer por causa do pecado do povo, né? Em primeiro lugar, eles alertam, eles chamam a atenção do povo que virá o juízo de Deus. E aqui que nós temos exatamente a questão da Síria, a questão da Babilônia. Por que você toma ali Isaías, Jeremias? Vocês têm notado no nosso estudo de Daniel, que Daniel ele observa as profecias de Jeremias. Jeremias também profetizou antes, muito antes das coisas acontecerem. E aí, só que Daniel já está vivendo no exílio. Daniel já está na Babilônia. Então, ele confessa ali no pecado, o pecado do povo no capítulo 9 e fala do sofrimento do povo, como eles estão sofrendo, como eles foram exilados, como eles foram levados distantes da sua pátria, como muitos deles morreram e Jerusalém foi assolada, né? A cidade tão importante para ele, símbolo da aliança. Então, Daniel já está vivendo isso, mas os profetas Isaías, Jeremias, eles profetizam, eles dizem assim: olha, virá o juízo de Deus. Então, se vocês não se arrependem, Deus vai trazer o seu juízo. Daí que entra então a Síria e a Babilônia, que são nações, são grandes impérios, poderosos impérios, mas que Deus diz assim claramente: eu vou usar esses impérios para punir o meu povo. Eu vou fazer com que esses impérios venham e capturem Israel, e muita gente vai morrer. Virá o meu juízo, a minha mão julgadora contra o meu próprio povo, e parte dessas pessoas vão ser exiladas, vão ser levadas para outras nações, no caso Síria, Babilônia, vão ser espalhadas. E aí, meus irmãos, nós temos então o anúncio do juízo de Deus. O anúncio do juízo de Deus. É um alerta dizendo assim: se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer o seu juízo, o juízo virá e tudo. Mas, em relação ao futuro, ainda tem um segundo lado. É que também os profetas, eles vão anunciar a salvação de Deus. Eles vão mostrar, irmãos, que não virá somente o juízo, mas também que Deus vai trazer os exilados, que Deus vai novamente restaurar a sua cidade, vai trazer o seu povo de volta. E nós observamos isso também em Daniel. Daniel, ele olha para Jeremias e ele vê Jeremias profetizando essas coisas e ele crê. Então é Deus dizendo assim: olha, virá o juízo, mas virá também a salvação do Senhor, irmãos. Então nós temos esses três aspectos, vamos dizer assim, geralmente da mensagem profética, né? Então eles olham para o passado, eles veem a aliança, a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Eles olham muito para a questão ali do Egito, a libertação do Egito, né? E eles olham para o presente e veem que o povo está pecando. E eles, então, olham para o futuro, anunciam o juízo, mas também anunciam a salvação. Então eles trazem uma mensagem, digamos assim, irmãos, em três aspectos: passado, presente e futuro. Agora, a ligação, irmãos, de
de Isaías com esse aspecto está exatamente na questão do que vai acontecer em relação à Síria, do que vai acontecer em relação à Babilônia, né? E também, irmãos, Isaías, ele vai mostrar, porém, que virá a salvação do Senhor, que Deus vai trazer a sua salvação. E para nós, assim, hoje, irmãos, apesar de que nós não estamos vivendo nos tempos de Isaías, né? Então, digamos assim, a mensagem de Isaías, no certo sentido, ela era para o povo daquela época, né? Eles são muito ali para falar para os seus contemporâneos. Eles falam para as pessoas que viveram na época deles. Mas, para nós, irmãos, ainda que nós não estejamos vivendo aquela situação específica, mas para nós a mensagem profética de todos os profetas, e especialmente aqui de Isaías, é importante porque nós também somos chamados a fazermos essa avaliação em três sentidos. O texto, todo o livro dos profetas, nos chama a nós avaliarmos a nossa espiritualidade. E a nós avaliarmos a nossa espiritualidade não conforme nós muitas vezes estamos acostumados, né? Ou como o cristianismo muitas vezes está acostumado, porque era a situação das pessoas daquela época, tá? Então, você observa aqui, por exemplo, irmãos, que veja o que o Senhor diz, só para ilustrar aqui, o versículo 12, o Senhor diz assim: quando vides para comparecer perante mim, né? Eu li com vocês este capítulo 1, mas agora destaco o versículo 12. Quando vides para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as boas novas, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Tá? Veja que o povo, Deus, ele começa aqui esse capítulo, né? Logo na entrada do livro, ele começa falando que é uma nação pecadora, que é uma nação que é diferente diz aqui o versículo 3, do boi, que conhece o seu possuidor, do jumento, que conhece o jumento, que sabe a manjedoura do seu dono, conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende, que o povo está doente espiritualmente, que todo o corpo está cheio de chagas, claro que é uma linguagem, né? Apontando ali para a questão da doença espiritual, do pecado, mas eles estão fazendo a religião deles, eles estão guardando os seus sábados, fazendo as suas assembleias, apresentando os seus sacrifícios, mas Deus diz assim: eu não posso suportar, não continuem a fazer isso. Então, irmãos, veja que para aquelas pessoas estava tudo bem, elas estavam acostumadas com a religião delas, estavam acostumadas digamos assim, a piedade, né, delas, a adoração delas, mas o profeta chega e ele olha para o passado e diz assim: está errado, vocês deixaram, na verdade, a aliança já. Vocês podem estar fazendo aqui o culto, né, de forma externa, de forma cerimonialista, mas na verdade vocês já abandonaram o culto verdadeiro, vocês abandonaram a aliança. Então ele está chamando essas pessoas para o arrependimento, irmãos. Então os profetas, eles sempre nos trazem uma mensagem também do nosso tempo, ou seja, de nós pensarmos assim: nós não temos que avaliar a nossa espiritualidade, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso cristianismo, simplesmente olhando em volta de nós, né? Dizendo assim: mas todo mundo faz isso, todo mundo age assim, está tudo correto, está tudo bem. Mas nós temos também que olhar para o passado, né? Então o profeta, ele tem que se olhar para o passado. E no caso deles, olhavam lá para Moisés. No nosso caso, nós temos que olhar para Moisés, nós temos que olhar para os profetas do Antigo Testamento, nós temos que olhar para o Novo Testamento, nós temos que trazer isso e pensar assim: a nossa espiritualidade, nosso culto, a nossa religiosidade, ela corresponde realmente àquilo que pertence à aliança de Deus? Essa é a pergunta, né? Se está de acordo com a aliança que o Senhor tem nos concedido? Primeira grande pergunta, né?
A segunda, irmãos, questão é que nós também precisamos ser alertados hoje. É necessário uma mensagem hoje a respeito do juízo de Deus. Então, os profetas, eles olhavam para o passado, nós precisamos olhar para o passado. Nós precisamos investigar a nossa espiritualidade presente pelo passado e nós precisamos também ser alertados a respeito do juízo de Deus. Então, da questão de que Deus ele vai lidar com as igrejas, com os cristãos modernos, com a religiosidade moderna, mas não conforme as pessoas estão achando que está certo, está correto, mas segundo a sua aliança. E de que ele trará um juízo segundo a aliança. Né? Você lembra da parábola do semeador, né? Daqueles que recebem com alegria, mas que não têm raiz. Nós lemos também no livro de Hebreus a respeito daqueles que experimentam algumas bênçãos do Espírito Santo. Eles ouvem a palavra, eles parecem que são crentes, mas eles... O que o escritor aos Hebreus diz? Ele fala muito duro, você lembra? Ele diz assim, que aqueles que não estão realmente em Cristo, para eles não existe o quê? Sacrifício. Mas eles têm apenas uma expectativa, a ira de Deus, o juízo de Deus. Olha só a comparação, né? É como que dizendo assim, olha, o juízo virá, o juízo virá. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos vão chegar diante dele e vão dizer assim, Senhor, Senhor, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, eu curava enfermos, eu fazia maravilhas, eu profetizava, expulsava demônios e tudo. E aí o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Apartem-se de mim, né? Os que obram a iniquidade. Ele está falando ali, irmãos, do juízo. Então a Bíblia ela tem uma mensagem de juízo. Ela aponta e diz assim, olha, não se conformem com uma espiritualidade comum. Não se conformem com uma espiritualidade que todo mundo faz, só porque todo mundo faz. Mas nós precisamos ouvir o passado, né? Precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem dito lá atrás, lá por Isaías, lá mais antes ainda por Moisés, e mais aqui próximo de nós, mas ainda bem lá atrás, né? Pela pessoa do próprio Jesus, dos apóstolos, porque a Bíblia, irmãos, ela traz a verdadeira espiritualidade, a obra de Deus. Mas graças a Deus não para aqui. Por quê? A mensagem dos profetas também para nós, irmãos, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que nos faz olhar para a nossa espiritualidade, olhando para o passado, nos alerta a respeito da realidade do juízo de Deus, mas também o Evangelho. O Evangelho é tudo isso, na verdade. É mostrar o nosso pecado, mostrar que em nós mesmos nós não temos esperança nenhuma, mas mostrar a boa notícia, ou seja, que profetas também falavam, Deus salva o seu povo. Veja, no caso dos profetas, como é que eles agiam? A mensagem profética, geralmente, irmãos, elas têm um cumprimento duplo. Tá? É um cumprimento que diz respeito ao próprio momento ali, ou mais perto do momento do próprio profeta, né? Histórico. Então, quando a palavra de Deus fala ali, através dos profetas, que Deus vai tirar o seu povo do exílio babilônico. Isso era um cumprimento histórico, não tão longe assim, né, centenas de anos, mas não tão distante, ainda naquele mundo antigo, que Deus iria salvar o seu povo. Mas isso, irmãos, tem um cumprimento muito mais importante de tempos para tempos posteriores, porque toda a história da salvação, vocês lembram que Deus tirou o povo dele lá do Egito, e lá em Jeremias, o Daniel, ele ora, é interessante que Daniel, ele ora baseado em Jeremias. Aí eu li com vocês esses dias no texto de Jeremias, que Jeremias diz assim, olha, agora, mais ou menos assim, vocês vão falar agora, na verdade, não vão falar do Egito, vocês vão falar da Babilônia. Vocês não vão falar da libertação do Egito, vocês vão falar da libertação da Babilônia. Porque eu vou libertar vocês da Babilônia. Então,
Deus, ele está mostrando, irmãos, que existem vários eventos no Antigo Testamento, eventos salvíficos, e assim como o Êxodo, ele é um ponto importantíssimo, o Êxodo, né, a libertação de Israel do Egito, é tão importante para a história do Antigo Testamento, e sempre os israelitas, eles voltavam lá como um exemplo de salvação de Deus. E o próprio Daniel ora: Senhor, tu que salvaste o teu povo do Egito, faz isso hoje, salva-nos, perdoa os nossos pecados. Mas, irmãos, esses eventos do passado, e que foram profetizados também, em relação, por exemplo, à Babilônia, como eu disse, tem um cumprimento na Babilônia, mas tem um cumprimento muito mais importante e posterior, que é através da pessoa de Jesus, através de Cristo, né? E Isaías, irmãos, ele é maravilhoso porque é um dos profetas que fala, que descreve o evento Cristo de uma maneira, irmãos, assim, tão clara. Parece que ele estava vivendo no tempo de Cristo, quando ele profetizou essas coisas centenas de anos antes, né? Por exemplo, irmãos, vou citar aqui dois textos que vocês com certeza conhecem. Aqui, Isaías capítulo 9, tá? Para vocês abrirem. Isaías capítulo 9, né? Isaías capítulo 9, e ele diz assim, versículo 6. Olha que versículo lindo, vocês com certeza conhecem. Capítulo 9, versículo 6. Ele diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse aqui tem um cumprimento, evidentemente, na época do profeta ali, mas nada, irmãos, essas palavras, elas não se cumprem em ser humano algum, a não ser no próprio Jesus Cristo, né? É um hino, é um texto que com certeza vocês já ouviram, às vezes na época de Natal, né? Tem igrejas que lembram desse texto, mas ele diz assim: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, aquele que vai reinar, aquele que vai trazer a paz. Então, ele tem um cumprimento em Cristo. E lá, em esse texto, então, ainda é mais, talvez claro, talvez até mais famoso. Aliás, esses dois, né? Lá em Isaías 53 agora. Olha rapidinho lá, irmãos. Isaías 53, o texto, ele vai falar para nós assim, certo? Isaías 53... diz assim, vou ler só alguns versículos, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De quem está falando? De Cristo, né? É como se ele estivesse ali vendo a cruz, Cristo crucificado, e relatando o desprezo que Cristo sofreu. Todos passavam ali e zombavam de Cristo, né? Os religiosos e gente do povo.
e ele está ali, porém, dizendo, ele foi moído por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra de Romanos capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos dar a paz. Então, irmãos, a profecia, isso se aplica a nós também, a mensagem profética, a mensagem de toda a Bíblia é uma mensagem que aponta para Jesus. Por isso que a Bíblia toda é sobre Jesus, não é só o Novo Testamento, não. É o Antigo Testamento também. Ele está apontando e dizendo assim, olha, essas profecias de salvação, essas salvações, digamos assim, Egito, Babilônia, elas apontam para a salvação maior, que é a salvação do pecado, é a salvação da ira de Deus, do juízo de Deus, né? E nós, o que é que nós merecemos? O juízo de Deus. Mas pela graça nós somos salvos, meus irmãos. E para concluir, irmãos, essa nossa brevíssima introdução hoje, eu quero também dizer para vocês, dentro disso, que Isaías, ele apresenta um Deus santo. É um dos temas do livro, né? Um Deus poderoso, soberano, rei das nações. Veja, Isaías ele está muito ligado à questão política do seu tempo. Ele fala dos impérios, mas ele sabe que esses impérios aqui, eles estão debaixo do controle daquele que é soberano, o Senhor, e que diz o que vai acontecer muito tempo antes, que fala de Ciro, o rei persa, que iria libertar o seu povo da Babilônia, muito tempo antes de até Ciro existir, né? Que governa as nações, os impérios, poderosos impérios. Esse Deus soberano é um Deus também santo, né? E aí, eu quero encerrar hoje com Isaías capítulo 6. Vamos fazer a leitura também de alguns versículos. Em Isaías capítulo 6, a palavra de Deus, ela nos apresenta exatamente esse Deus santo, né? 3 vezes santo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Então, meus irmãos, ele vê um Deus santo, ele se humilha, ele sente o seu pecado, porque há também muito comum na Bíblia, que quando Deus se revela, aqueles a quem ele se revela percebem a sua pecaminosidade diante desse Deus santo, santo, né? 3 vezes santo. E ele diz, agora estou perdido diante desse Deus santo. Mas de onde vem a salvação? Do próprio Deus santo. E aqui o anjo vem e traz a purificação. E tudo isso aponta para a expiação, aponta para Cristo. E aí, irmãos, Isaías, ele diz, no versículo 8, ele ouve o Senhor falar, melhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o chamado de Isaías, vendo Deus santo e sabendo que ele vai enviar a mensagem de um Deus santo. E aqui nós chegamos a uma conclusão. O que é um profeta? O que é um profeta segundo as Escrituras? O profeta é aquele que nós podemos dizer é a boca de Deus, né? É aquele que vai transmitir a palavra de Deus, é aquele que vai trazer para o povo a palavra do Senhor.
Esse é Isaías. Então, para nós hoje, irmãos, cabe nos ouvir Isaías, dar atenção, né, à sua mensagem e aplicar nas nossas vidas hoje. Tá? E que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos abençoe nessa leitura. Nós vamos lendo e vamos pedindo que Ele fale conosco pelas profecias de Isaías. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir então que o Senhor abençoe, né, essa nossa introdução e abençoe as nossas leituras, irmãos, que ao longo deste ano nós queremos fazer o livro de Isaías. Tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nosso Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por sua misericórdia, por podermos hoje à noite falar a respeito deste livro, Senhor, dessa mensagem para a nossa vida. Que nós hoje, Senhor, possamos começar realmente a dar atenção à mensagem de Isaías, aplicando a nossa vida, Senhor, aplicando ao fato de que nós todos somos pecadores e que precisamos olhar para Cristo, avaliar a nossa espiritualidade pela sua palavra, pela sua aliança e aplicar, Senhor, também a questão dos alertas do juízo, mas também lembrar que Jesus é o Salvador, que nós podemos olhar para Ele, e confiar nele para a nossa salvação, porque Ele traz o perdão, Ele traz a expiação. Oramos para que todos esses assuntos e tudo que Isaías vai nos falar aqui, Senhor possa nos ensinar através da boca do seu profeta, do escrito do seu profeta, e aplicar a sua palavra em nossa alma, nos edificar, Senhor, durante as nossas leituras, e também a todas as pessoas que ouvirem as gravações, as transmissões ao vivo, para a sua honra, para a sua glória e para o bem de todos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor nosso Deus, vivo e verdadeiro em Cristo, seu Filho, e na graça do Espírito Santo, seja assim. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos, irmãos, então, passar agora para as nossas orações, né? Deixa eu só aqui encerrar a live aqui.